Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Loucura da Cruz. Eu sou o Kaique e esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu estou fazendo esse canal aqui porque há mais ou menos um mês atrás Deus falou para eu fazer esse canal aqui. O objetivo desse canal é simplesmente falar um pouco da palavra de Deus. Eu quero fazer ele mais ou menos num formato de podcast. Por enquanto eu estou sozinho, mas quem sabe um dia eu consigo trazer alguém. E o objetivo desse canal é falar um pouco da palavra de Deus, é compartilhar um pouco das coisas que Deus fala comigo. Na verdade, Deus fala várias coisas comigo e algumas dessas coisas acabam se tornando palavras, pregações, né? Então, eu quero fazer isso aqui num formato meio de estudo da Bíblia, meio podcast, meio, enfim. Eu espero que Deus fale com você. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo do canal, mas às vezes você vê algum vídeo pra frente, tá voltando aqui. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você por meio das palavras que tem aqui. Se você, por acaso, é cristão, se você já conhece a palavra de Deus, eu tenho certeza que você acabou de achar um lugar onde você pode, ao mesmo tempo, ter um pouco de entretenimento, às vezes relaxar sua cabeça no final do dia e deixar com que Deus fale com você. E por acaso, se você ainda não é cristão, você está conhecendo a palavra de Deus agora, eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra muito poderosa para você hoje. Vamos direto então para o nosso tema do vídeo de hoje. O tema de hoje ele é conhecimento de Deus, sabedoria e mansidão. O nosso texto base vai ser Números 12, mas antes de eu ler aqui o texto e a gente falar um pouco sobre isso, eu queria falar como eu cheguei nisso. Deus ele tinha falado para eu fazer esse canal, para eu gravar esses vídeos, etc. Mas eu não tinha nada muito para falar no primeiro vídeo, então eu pedi para ele uma palavra para trazer aqui nesse primeiro vídeo. E, bom, um dia eu só estava falando com Deus e essa palavra meio que fez download assim, e eu tive uns entendimentos sobre esse texto de Números 12 que eu nunca tinha tido, apesar de eu já ter lido esse texto antes. Então eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para você hoje. Então vamos direto para esse texto. Eu quero ler a passagem toda primeiro, e depois eu vou voltando. Então Números capítulo 12, do versículo 1 até o 10, eu vou ler aqui. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vocês três dirijam-se a entrar à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Bom, essa aqui é uma passagem muito interessante. Eu acho que dá para a gente tirar vários ensinamentos sobre essa palavra, mas eu quero focar aqui em um ponto muito específico, que é a sabedoria e a mansidão, tá? Então, só para dar um contexto sobre esse texto, às vezes você não lê a Bíblia, às vezes você não conhece a palavra de Deus, mas a gente está lendo aqui um livro de Números que ele conta nessa parte a história de Moisés. Moisés, ele foi o primeiro profeta de Israel que foi ao mesmo tempo profeta ali em Israel e também ele liderou o povo. Então Moisés ele não era só o líder espiritual do povo, mas ele também era ele que tomava as grandes decisões. Como é que ele fazia? Ele ia até Deus, Deus falava com ele e daí depois ele dava a direção para o povo de acordo com o que Deus falava com ele. Então ele não só liderava as decisões espirituais, mas ele também era ele que tomava as decisões civis e etc.
Moisés ele foi o primeiro juiz, né, de Israel. Então, aqui nessa parte que a gente está lendo, é depois que Moisés ele pega o povo e tira do Egito, né? Deus ele chama Moisés como libertador. Moisés ele vai até o Egito e ele tira lá o povo de Israel do Egito, e daí então eles ficam 40 anos no deserto até entrar na Terra Prometida, né, que hoje é a Palestina. Então, nessa passagem aqui eles estão no meio do deserto. Moisés ele já era o líder do povo, o povo já tinha entendido que Moisés era o líder, e eles já tinham visto não só Moisés, Deus operar milagres por meio de Moisés, mas também eles já tinham visto Moisés, o contato, né, e a intimidade que Moisés tinha com Deus, que é inclusive o testemunho que Deus dá de Moisés aqui nos versículos do 6 ao 8. O testemunho que Deus dá de Moisés é exatamente esse, a intimidade que ele tinha com Deus. Feito esse contexto, eu queria mostrar uma coisa que eu nunca tinha visto nessa palavra. Está escrito aqui, né, que Miriam e Arã se levantaram contra Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cuxita. E só para contexto, depois a lei que Deus deu para Moisés, a lei civil, ela proibia que um israelita se casasse com uma pessoa de outra nacionalidade. Então Miriam e Arão, que eram os primos de Moisés, né? A Bíblia fala que Arão era primo de Moisés e Miriam era irmã de Arão. Então, eles eram primos de Moisés. Eles se levantaram contra Moisés, né? Falando assim, você casou com uma mulher cuxita. Primeira coisa que eu acho interessante é o versículo 2. Porque, bom, beleza. Tá escrito que eles se levantaram contra Moisés porque ele tinha casado com uma mulher cuxita, mas o argumento que eles apresentam no versículo 2 será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Então o que eles estavam dizendo é assim, no fundo, eles estavam falando assim, cara, Deus não falou só com você, Deus também falou por meio de nós também profetizamos, né? Nós também temos a capacidade de ouvir a Deus e Deus e a gente também tem a capacidade de guiar o povo, né, como profetas. Assim, eu acho que o argumento que eles levantaram contra Moisés foi realmente o argumento da mulher cuxita, mas pelo argumento que eles usam depois, né, eu acho que a mulher cuxita foi só um pano de fundo, porque o que eles estão fazendo aqui é se levantar contra o papel de Moisés como profeta de Israel, como líder de Israel, como juiz de Israel, e não necessariamente relacionado ao casamento dele, né? Então, o que eles estão tentando fazer aqui é meio que desclassificar Moisés ou tentar tirar Moisés do cargo dele como líder espiritual de Israel. Só que o que eu acho muito interessante é o que acontece depois disso. Então, no final do versículo 2 fala assim, e o Senhor ouviu o que eles disseram. A primeira coisa que a Bíblia fala é que o Senhor ouviu o que eles disseram, não fala nada sobre Moisés. E daí o versículo 3 emenda, falando que Moisés ele era o homem mais manso da terra. E o versículo 4 fala que imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, vão até a tenda do encontro. Então o que eu acho muito, muito interessante dessa passagem é se a gente tentar se colocar nessa situação. Então se Moisés ele era o líder espiritual, mas também, vamos dizer assim, o líder político de Israel, ele era o juiz de Israel naquela época, ele que tomava as grandes decisões, ele que era ali o grande juiz. Vamos colocar nos tempos de hoje, imagina que ele é um presidente, que ele fosse um rei, que ele fosse algum tipo de imperador, o que fosse. Se alguém se levantasse contra o presidente, falando assim, você está desqualificado para ser presidente, o que o presidente ia fazer? Talvez numa república, beleza, aqui eu sou defendido pela lei e tal, você não pode fazer nada contra mim. Mas talvez numa monarquia, talvez num império, o que o rei ia fazer era só mandar esse cara ter a cabeça cortada ou algo do tipo. O que eu acho interessante é o que Moisés fez. Na verdade, é o que Moisés não fez. Porque Moisés não fez nada em vista a isso. Eles se levantaram diretamente contra Moisés, acusando o casamento dele, tentando tirar ele da posição que Deus deu para ele. E o que está escrito aqui é que Deus ouviu e que Deus falou. A única coisa que fala sobre Moisés era uma característica dele. Em nenhum momento Moisés fala nessa passagem. Do 1 ao 10 do que a gente leu, em nenhum momento Moisés tem uma fala de Moisés em tudo isso. É tudo o que Deus faz.
E eu estava refletindo sobre isso, né? Eu achei isso muito interessante. Eu estava pensando, por que que Deus agiu desse jeito? Por que que Moisés talvez não se levantou, ele não se defendeu, ele não se justificou, né? Por que que isso aconteceu, né? E daí eu estava refletindo, e eu acho que a chave está exatamente no versículo 3. O versículo 3, de novo, ele fala assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a face da terra. Então o que está dizendo é que Moisés ele era o homem mais manso da terra. Então, em primeiro momento, o que a gente pensa? Uma pessoa mansa é uma pessoa calma. Então a gente pensa, beleza, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, e Moisés, como ele era manso, o que ele fez? Ele ficou de boa. Mas eu não acho que é isso que a Bíblia está dizendo, e eu vou explicar por quê. Se a gente lê o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, eu vou abrir aqui bem rápido. Eu vou tentar abrir aqui bem rápido. Livro de Tiago, capítulo 3, no versículo 13, ele fala assim, o irmão de Jesus fala assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão, dê sabedoria, mediante a sua boa conduta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão, de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Uma vez eu estava lendo essa passagem no meu devocional, e eu estava olhando o significado das palavras no grego. E quando está escrito aqui, mostre as suas obras, essa palavra obras no grego, ela também significa frutos, primícias, a melhor parte, a primeira parte. O que Tiago está querendo dizer aqui é que o fruto da sabedoria é a mansidão. Então, se uma pessoa ela é sábia, a consequência disso é que ela é mansa. E essa sabedoria que ele está falando não é a sabedoria de homens. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ali a partir do capítulo 2, Paulo começa a fazer a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E a conclusão que Paulo chega é que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens, e da mesma maneira a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E que a sabedoria de Deus ela é mais alta, né? Ela é melhor, ela é superior. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que se uma pessoa ela realmente tem a sabedoria que provém de Deus, que vem do céu, é que a consequência disso, o que isso causa nela, além dela ser uma pessoa sábia, o fruto disso é que ela vai ser mansa. Então, quando a gente lê lá em Números, no capítulo 12, que Moisés era o homem mais manso na face da terra, a Bíblia, na verdade, está dizendo para a gente que Moisés era a pessoa mais sábia sobre a face da terra. Eu acho isso muito interessante. A última coisa, lembra que o tema da palavra de hoje é conhecimento de Deus, sabedoria e mansidão. Onde é que entra o conhecimento de Deus? É exatamente aqui. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo ele faz uma oração para os Efésios, né? Paulo ele começa geralmente as cartas dele com orações. E no versículo 17 do capítulo 1, Paulo ele fala assim: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Espírito aqui está com E maiúsculo. Ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando de um dom, de uma unção. Ele está falando assim: eu peço ao nosso Pai, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da Glória. Paulo está falando assim: eu peço a Ele que Ele dê a vocês o dom da sabedoria. E aonde está o dom da sabedoria? No pleno conhecimento dele. Então o que Paulo está falando quando a gente conhece a Deus, a gente se torna sábio pelo conhecimento de Deus. Se você conhece a Deus, você recebe o espírito de sabedoria. E o que a gente leu em Tiago é que se você é sábio, a consequência disso, o fruto disso na sua vida é que você é manso. Então, o que a Bíblia está dizendo ao mesmo tempo no versículo 3, que Moisés era o homem mais manso na face da terra, porque ele era o homem mais sábio na face da terra, e porque ele era o homem mais sábio na face da terra, porque ele era o homem que mais conhecia Deus. Se você ler a história de Moisés daqui de Números 12 para trás, você vai ver Moisés sendo chamado pela sarça, você vai ver Deus por meio de Moisés operando os 10 sinais, as 10 pragas no Egito.
Você vai ver Moisés subindo no monte, você vai ver Moisés recebendo os 10 mandamentos, você vai ver Moisés vendo a face de Deus, a face não, né? Ele vê as costas de Deus. E você vê Moisés ele sendo guiado e tendo experiências e experiências com Deus. Naquela época, provavelmente, sim, realmente Moisés era a pessoa que mais conhecia a Deus sobre a face da terra. E por causa disso, ele era o homem mais sábio e por causa disso, ele era o homem mais manso. Então, eu acho que a chave de tudo que a gente leu em Números 12 é esse versículo 3. Moisés ele era o homem que mais conhecia Deus na face da terra. E quando a gente tem esse entendimento, a gente lê aquela passagem que a gente leu em Números 12, a partir do versículo 1, de maneira diferente. Se a gente ler ela de novo aqui, no versículo 2, a primeira coisa que acontece é que Miriam e Arão falam contra Moisés e o que a Bíblia fala é que imediatamente Deus responde. Moisés ele não fala nada. E por que Deus responde imediatamente? Porque se Moisés ele era o homem mais sábio sobre a face da terra, então ele entendia espiritualmente o que estava acontecendo ali. Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo ali espiritualmente. Em Romanos, no versículo 13, se não me engano, é 1 e 2, Paulo ele fala sobre a autoridade. E Paulo ele chega na conclusão que toda autoridade é estabelecida por Deus. Ainda mais se você ler a história de Moisés. Moisés ele foi colocado como profeta, como libertador, como juiz de Israel por Deus. A autoridade que Moisés tinha vinha de Deus. Foi Deus que colocou ele lá, foi Deus que falou com ele, foi Deus que deu o poder, que deu a unção para ele. Então, na hora que Miriam e Arão eles se levantaram contra Moisés, contra a autoridade de Moisés, porque que nem eu falei, eles falaram, Deus só falou por meio de Moisés, Deus não falou também por meio de nós. O que eles estavam querendo era destituir Moisés como líder de Israel, na verdade. Então, na hora que Moisés viu isso, ele olhou e falou, beleza, com a sabedoria espiritual dele. Ele estava olhando e falando, beleza. Então, Miriam e Arão, eles estão se levantando contra a minha autoridade. Aí ele parou e pensou, tá, mas se eles estão se levantando contra a minha autoridade, eles estão se levantando contra Deus. E se eles estão se levantando contra Deus, eu não preciso fazer nada, porque eles estão se levantando contra a autoridade de Deus, porque a autoridade que eu tenho não é minha. Por isso que Deus responde imediatamente, porque na hora que Miriam e Arão falam contra Moisés, o coração deles, na verdade, estava indo contra a autoridade de Deus. E na hora que eles falam contra a autoridade de Deus, a briga não é com Moisés, a briga é com Deus. Então por isso que Deus, no versículo 2, responde imediatamente. E a Bíblia confirma isso no versículo 3, dizendo que Moisés era o homem mais manso, o homem mais sábio, o homem que mais conhecia Deus na face da terra. E no versículo 4, quem que resolve o problema, né? Quem que, vamos dizer assim, acerta as contas? É o próprio Deus. Do versículo 1 até o 10, foi o texto que a gente leu no começo, Moisés ele não fala nada, Moisés não faz nada. Tudo quem faz é Deus. Por quê? Porque eles estavam se levantando contra Deus, contra a autoridade de Moisés, que era instituída por Deus. Então, a mansidão de Moisés, ela veio da onde? Da sabedoria. E a sabedoria é o quê? É você discernir as coisas espirituais do jeito certo. É isso que Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 13 e 14. Eu quero ler isso que é bem importante, porque Moisés, aqui a gente está vendo que ele era um homem que tinha entendimento espiritual. Ali Moisés ele estava discernindo a situação espiritualmente e não só no campo da razão, né? No versículo 13 e 14, Paulo fala assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, Moisés, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então, o que Moisés fez ali foi, beleza, eles estão se levantando contra mim, o que eu faço? E daí, espiritualmente, ele discerniu, tá, eles não estão se levantando contra a minha autoridade, porque a minha autoridade é de Deus. Então, eles estão se levantando contra a autoridade de Deus. Como ele teve esse discernimento, como ele teve essa sabedoria espiritual, o fruto foi qual? Foi a mansidão. E de onde veio essa sabedoria? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que a autoridade dele não veio dele. Não foi um homem, não foi um rei que colocou ele lá. Foi o próprio Deus que colocou ele como líder de Israel.
Então, porque ele conhecia Deus, ele entendia a situação bem, e porque ele entendia a situação bem, ele agiu da maneira correta. Aí que veio a mansidão. Eu estou ressaltando muito esse ponto porque eu acho que essa é a chave da palavra. A gente precisa, a gente precisa sempre tentar estar discernindo no nosso dia a dia onde é que está Deus na situação, né? A gente precisa estar sempre olhando para as situações do nosso dia a dia, seja na vida espiritual ou seja na sua vida mais ordinária possível, na coisa menos espiritual que você estiver fazendo. Se você estiver discernindo Deus a todos os momentos, que nem a gente leu aqui, o homem espiritual julga todas as coisas bem, se a gente estiver discernindo qual que é o papel de Deus em todas as coisas, ali a gente está tentando extrair conhecimento de Deus nas situações. Extraindo conhecimento de Deus, a gente extrai sabedoria espiritual e assim a gente toma a decisão certa. Esse é o fruto da sabedoria, a mansidão. No caso de Moisés, foi exatamente o que aconteceu. Moisés ele discerniu a situação perfeitamente no mundo espiritual. E o que ele fez foi, ele só ficou quieto, ele só deixou Deus agir. E qual que foi a consequência disso? Deus agiu. Deus mandou eles irem para a tenda do encontro. Deus, está escrito que o próprio Deus desceu na nuvem. Deus ele justificou, né, vamos dizer assim, ele deu um bom testemunho de Moisés, e daí ele foi embora, e na hora que ele foi embora, a consequência foi que Miriam, ela estava cheia de lepra. Por que não Arão? Imagino eu porque Arão ele era sumo sacerdote de Israel. Então Deus ele tinha interesse na vida de Arão, ele estava ali exercendo o ministério. Não era chegada a hora ainda de Arão. Imagino que por isso que Arão não sofreu como Miriam sofreu. Então, eu acho que a chave de hoje o que a gente carrega de hoje é tentar discernir Deus em todas as coisas, em todas as situações. E discernindo Deus em todas as situações, ali a gente vai conseguir ter a sabedoria espiritual correta para tomar a decisão correta, né? Essa aqui é a mansidão. É isso que é ser manso. Ser manso não é ser calmo, ser manso é tomar a decisão correta de acordo com a sua sabedoria espiritual. Porque o homem espiritual julga ou discerne todas as coisas bem, todas as situações bem. A última coisa que eu queria mostrar é que esse mesmo Moisés, que teve essa sabedoria, que agiu muito sabiamente nessa passagem de Números 12, que foi o foco aqui do vídeo de hoje, no final, ou mais para o final da vida dele, ele não usou da mesma sabedoria, ele não usou do mesmo discernimento em uma outra situação, e isso acabou tendo uma consequência muito grande na vida dele. Eu não vou ler esse texto aqui para não estender, mas basicamente essa é a segunda vez que Moisés ele é levado a tirar água da rocha, né? A primeira vez o povo está no deserto e daí o povo está com sede, eles precisam de água e daí Deus fala assim para Moisés: Moisés, pega o seu cajado, bate na rocha e da rocha vai sair água. E foi isso que Moisés fez. Ele pegou o cajado, bateu na rocha e da rocha saiu água. Da segunda vez que isso aconteceu, eles estavam no deserto, estava faltando água, o povo ficou com sede, o povo começou a pressionar Moisés. Moisés, você trouxe aqui a gente para morrer, a gente vai morrer de sede, era melhor a gente ter ficado no Egito. Moisés, como líder, ele se sentiu pressionado. E daí ele foi falar com Deus, e Deus falou para ele: fale a rocha e da rocha vai sair água. Só que Moisés ele estava tão pressionado que mesmo ele tendo a palavra de Deus, mesmo ele conhecendo Deus na situação, ele não conseguiu usar da sabedoria espiritual dele para exercer a mansidão, como fruto a mansidão. O que ele fez, debaixo de pressão, ele pega o cajado dele e ele bate na rocha, ao invés de falar a rocha. Vamos dizer assim, dá tudo certo, né? Sai água da rocha, mas depois Deus fala para Moisés: olha, porque você me desobedeceu naquela situação, você não vai entrar na promessa da terra prometida. O que acontece no final, lá no final do livro de Deuteronômio, eles chegam, vamos dizer assim, na porta da terra prometida e Deus fala para Moisés: Moisés, agora você vai subir lá no monte, você vai abençoar Josué como o próximo líder de Israel e eu vou te levar. Quase caiu a luz aqui. E eu vou te levar para o céu agora, porque você me desobedeceu lá atrás e você não vai entrar na promessa da terra prometida. Então aqui a gente vê o mesmo homem, Moisés, em um momento discernindo a situação espiritualmente, da maneira correta, dependendo de Deus, deixando Deus agir do jeito que ele tem que agir na situação. E da segunda vez, que é mais para o final da vida dele, Moisés ele entende a vontade de Deus, mas debaixo de pressão
ele não tem a fé, ele não se apoia na palavra de Deus, ele não usa da sabedoria dele, e o que ele faz é, sob pressão, agir em desacordo com a vontade de Deus, agir em desacordo com a sabedoria espiritual, não discerniu a situação bem, ele desobedece a Deus, e a consequência disso é que ele não entra na terra prometida. Então, eu acho que o que a gente aprende hoje a gente precisa discernir Deus em todas as coisas, em todas as situações, para que a gente tome as decisões corretas, nos momentos corretos. Em alguns momentos Deus vai mandar a gente agir, em alguns momentos, como em Números 12, a gente só precisa deixar Deus agir, e andando de acordo com a vontade de Deus em cada situação, Deus ele vai agindo em nosso favor, e a gente vai andando debaixo de obediência e sendo abençoado. Então, a conclusão é essa. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quanto mais a gente conhecer o Senhor, mais sabedoria a gente vai ter, e quanto mais sábio, mais mansidão a gente vai ter. Então eu espero que Deus tenha falado com você em alguma coisa aqui, dos textos que a gente leu, dos entendimentos que a gente teve hoje. Eu espero que Deus te abençoe muito. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aí falando se você gostou, se você não gostou da palavra e o que Deus falou com você, se Deus ele falou alguma coisa diretamente para o seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.